Isaías 43, acharam aí? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, pelo teu nome. Tu és meu. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga glória a Deus. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi quando Deus disse: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Em uma outra passagem, a Bíblia diz em Isaías também, que Deus nos chamou desde o ventre de nossa mãe. Mas isso não quer dizer que, só porque Ele me chamou, então está tudo bem. Até porque a Bíblia também diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem é que escolhe? O próprio Deus. Mas quem é que se faz ser escolhido? A própria pessoa. Ele me chamou, mas para que eu seja escolhido, eu tenho que honrar esse chamado. Não ficar perdendo tempo. Quem está entendendo? Eu sei que Deus tem um propósito muito grande na sua vida, mulher. Eu não tenho dúvida disso, e você também sabe. Porque senão você não teria chegado até aqui. Concorda ou não? Se não fosse Deus, o chamado de Deus na sua vida, na minha vida, meu amigo, nós não estaríamos aqui hoje. Agora, a pergunta que eu quero fazer, e eu gostaria, pessoal, que você meditasse nisso a semana toda, não só agora. Eu estou me fazendo ser um escolhido? Porque aí você, tem pessoas que elas, quem já andou muito por aí de igreja em igreja, já ouviu muita coisa também. Coisa boa, coisa que vem de Deus, e muita papagaiada também, sim ou não? Por isso que eu não aconselho você ficar pulando de galho em galho. Uma hora o galho pode quebrar. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Você tem que encontrar um lugar onde fala a verdade, onde se prega a verdade. Perfeição só quando a gente entrar na glória. Porque tem pessoas, só fazer um parênteses aqui, já que eu entrei nesse assunto, que ela entra na igreja e ela já começa a observar os defeitos, para ver se ela fica ou não fica naquele lugar, e esquece que quem tem que mudar é ela. Ela não vai mudar o lugar. Se o lugar tem defeito, se o pastor tem defeito, se o obreiro tem defeito, não é um problema dela, é um problema da pessoa. Ela tem que se preocupar nela mudar. Quem está entendendo? Aí ela vê, porque se você procurar defeito, você vai achar? Sim ou não? Se você procurar defeito aqui, você vai achar? Se você procurar defeito na pastora, você vai achar? Não entendi o silêncio. Se fosse em mim, você todo mundo diz, ei! Aí, irmão, você está de complô, né? Se você procurar defeito no André, você vai achar? Por que para os homens é tudo sim, né, André? Se você procurar defeito na missionária Irene, você vai achar? Estou de complô, né? Se você procurar defeito em mim, você vai achar? Está vendo? Misericórdia. O pastor é o mais perseguido, né, gente? Tá louco, rapaz. Claro que vai. Se eu procurar defeito em você, eu vou achar? Sim! Me vinguei. Todo mundo vai ter. Agora, eu tenho que me preocupar comigo. Deus me escolheu. Isso importa. Amém, pessoal? Isso importa.
Eu tenho que me fazer ser um escolhido, apontando o dedo para um, apontando o dedo para o outro. Não, me convertendo a cada dia. Ele me chamou pelo meu nome. Minha mãe nem sabia se era menino ou se era menina. Como é que vai dar nome? Eu nem tinha nome ainda. Na minha época só sabia o sexo quando nascia. Então minha mãe nem sabia se ia ter um menino, se ia ter uma menina. Como é que vai colocar o nome? Mas Deus já tinha me chamado pelo nome, porque para cada um Ele já deu um nome. Ele disse, ó, você é meu, diga glória a Deus. Ele chamou você. Agora, faça ser um escolhido, porque só os escolhidos entrarão no reino dos céus, não os chamados. Quem vai entrar no reino dos céus? Os escolhidos. E aí, é comigo, é com ela, é com ele, é com você. No dia a dia, como eu disse, na conversão, na entrega, na renúncia, no compromisso com Deus, não com a religiosidade. Porque aí você já ouve, Deus tem um chamado para você. Completando o que eu vinha dizendo antes, de ir para vários lugares. Aí houve uma profetada daqui, uma profetada de lá. Olha, Deus está me mostrando que você tem o chamado para o louvor, você tem o chamado para pregar o evangelho, você tem o chamado para a obra de Deus, você tem chamado. Mas não basta ter chamado. Aí a pessoa está esperando, eu tenho chamado. Quando você é chamado, você está com um exemplo. Quando você é chamado, você tem que ir. Você tem que fazer por onde, senão você perde a vez. Sim ou não? Quando a pessoa é chamada, quando chega a vez dela, se ela bobear, alguém passa na frente. E é assim. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Você que está aqui nesta manhã. Mas você precisa se fazer ser um escolhido. Através da sua fé, da sua entrega. Olha o que ele diz mais, pessoal. Porque eu sou, versículo 2, quando passares pelas águas eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que maravilha! Ou seja, ele não está dizendo que eu não vou passar, porque eu sou chamado, eu não vou passar pelas lutas. A água, o fogo, a chama representam as dificuldades do dia a dia, as lutas do dia a dia. Ele está dizendo que nós vamos passar pelo fogo, pela chama, pelas águas, pelos rios que representam os problemas. Mas que nada disso vai nos causar danos, nada disso vai ter poder para nos destruir, nada disso vai ter poder para nos parar, porque ele disse, eu estarei contigo. Quem lembra da fornalha de fogo ardente, aonde estava Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem lembra? Que nós já falamos sobre isso. Então, ele deixa a gente ir para a fornalha, mas ele vai junto, diga glória a Deus. Ele vai conosco, eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho, ele vai comigo. Porque o que pegar comigo, pega com Deus também, porque ele é comigo. Ele é o meu Senhor, ele disse, eu sou o teu Salvador. Eu vou te salvar dessa. Eu vou tirar você dessa. Você vai vencer. Tem gente que ela quer mudar do lado de fora. Primeiro, eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, e esquece do principal. Como nós ouvimos o testemunho hoje, Deus teve que tirar ele de lá, para ele poder se centrar, ver o que era mais importante, e depois começou a abençoar outra vez. Deus começou a abençoar tudo de novo. Só que o que Deus faz, pessoal, nem se compara com aquilo que estava acontecendo antes. Quem crê nisso? A Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Talvez você está passando por um deserto, por um momento difícil, e você não está entendendo.
Mas se você está sendo fiel, você está buscando a Deus com sinceridade, há no teu coração uma sinceridade, então Deus vai usar esse momento difícil para te ensinar, para te dar forças, para que quando você conquistar, você possa dizer assim, ó, eu sei quem foi que fez tudo isso na minha vida. Eu sei. Precisou eu dar um passo ou 2 passos, não é andar para trás, é recuar para pegar impulso, diga glória a Deus. Amém? É recuar para pegar impulso, porque às vezes acontece isso, às vezes você está passando por uma situação, que você olha e diz assim, mas por que isso? Não estou entendendo. Ele começou a vir na igreja, o seu Sérgio, estou usando o senhor hoje aqui, seu Sérgio, 3 meses depois foi mandado embora. Ele poderia virar e dizer assim, não estou entendendo, agora que era para eu receber um aumento, agora que era para eu ter subir de cargo, foi mandado embora. Que Deus é esse? Que ao invés de dar, Ele tira. Só que os planos de Deus são maiores que os meus, diga amém. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele é comigo, eu vou passar pelo fogo, a chama vai queimar, mas não vai arder. Ele disse isso, porque eu estarei contigo. Quando o rei Nabucodonosor olhou para a fornalha que ele mandou acender 7 vezes mais forte, por causa se sentiu afrontado com os 3 servos de Deus, os amigos de Daniel. Quando ele olhou para a fornalha, ele perguntou para os seus comandantes, quantos nós jogamos na fornalha? Eles responderam, 3. E o rei falou, mas eu estou vendo 4. E tem um com aparência de deuses. Eles estão andando e passeando pela fornalha. E ordenou que tirassem os 3 de lá imediatamente. O 4, uma vez que apareceu logo, desapareceu. E a Bíblia diz que não tinha nem chamuscado os seus cabelos. A mulher falou aí, o pastor Fábio estava me dizendo que explodiu um fogão, não sei aonde lá, na casa dela. Falei, senhora, explodiu um fogão lá? Forninho? É. Normalmente, mas não aconteceu nada com a senhora, né? É mesmo. É. Fala aí no Bereguete ali, para poder nós ouvir. Oi? É o quê? Como é que foi? Não, pode falar. Eu fui, a minha companheira de trabalho foi acender o forninho. Dela, Mari, o microfone não morde não, só... Mari, não estou conseguindo acender o forninho. Aí explodiu. Aí eu fui, só puxei, ela não tinha puxado bem a gaveta, aqueles forninhos grandes, né? Puxei a gaveta e acendi, veio todo o fogo para cima de mim. Eu só gritei, Jesus. Mas não queimou nada? Não. Aí minha mão só ficou toda vermelha. Aí meu patrão queria me levar para fazer o afastamento do trabalho, para ver acidente. Sei. Eu falei, não, Jesus não já me libertou. Amém. Deus livrou a senhora, hein, mulher? Deus te livrou, hein, da fornalha. Sim. Normalmente, se você chega perto do fogo, já queima. Já dá cheiro. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham. Nem cheiro, pessoal. Porque quando Deus está, Ele livra. Ele livra, Ele vai livrar. Ele vai livrar. Basta você confiar, você crer. Levanta a sua cabeça nessa situação que você está passando, porque Deus é contigo. Você não está sozinho não, amém, pessoal? Você não está sozinha não. Você acha que Deus não está de olho? Você acha que Deus não está vendo esta situação que você está passando? Não precisa você se desesperar. Aliás, Ele disse, não temas. Sabe quantas vezes na Bíblia está escrito não temas? 366 vezes. Dá uma vez para cada dia do ano, ainda sobra uma. 366 vezes Deus diz para você na Bíblia, não temas. Porque o medo é uma praga. O medo de dar errado, o medo de perder, o medo de não acontecer,
o medo de ser mandado embora, o medo do marido largar, o medo da esposa abandonar, o medo do filho usar droga. Esse medo faz acontecer tudo que você tem medo que aconteça. Há uma revelação no livro de Jó, que as pessoas às vezes vê a história de Jó e não entendem, né? No finalzinho da história de Jó está escrito uma revelação, uma declaração que ele fez: o que eu temia me sobreveio. Medo de não conseguir, medo de fracassar, aí perde, aí fracassa. Deus é contigo e ponto, diga glória a Deus. Não tenha medo. Por causa do medo, talvez você está perdendo. Medo, a pessoa não se batiza nas águas por causa do medo. Ah, mas se eu tenho que me batizar, como é que vai ser depois? Não vou poder pecar mais. O medo impede você de ser salvo. A Bíblia diz que os medrosos, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, para finalizar, ele diz: visto que foste precioso aos meus olhos, eu te amei. E provou que ama. Não provou? Como que ele provou? Lá na cruz. Entregou a vida. Quem ama, entrega. Quem ama? Você ama Jesus? Esse sim está mais para não que para sim, gente. Você ama Jesus? Sim ou não? Então entregue sua vida para Ele. Se entregue a Ele. Sem reservas. 100%. Diga graças a Deus. Porque fosse precioso aos meus olhos. Ele disse: digno de honra. E eu te amei, darei homens por ti, os povos pela tua vida. Versículo 5 diz o quê? Não temas, porque sou contigo. Não temas, pois porque sou contigo. Aplauda o nome de Jesus, pessoal. Graças a Deus.